de luz, nascido amor, e nos conduz a paz nos envia. Olha a pergunta que ele faz afinal. 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam acomodar-se ao materialismo? Olha que pergunta de gaveta, a resposta, né? Aquele que os estuda de boa fé e sem prevenções não pode ser materialista e nem ateu. Como é que tu explica isso, menino? Veja que resposta. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase podem se conciliar. Aí ele responde: aquele que estuda de boa fé e sem prevenção não pode ser nem materialista nem ateu. Você tem que estar consciente do que você quer aprender, porque se você for materialista, você não vai entender, você não vai aceitar. E se você for ateu, muito pior. Não é, Djalma? Por quê? Porque nenhum dos dois acreditam no fenômeno de natureza espiritual ou divinal, porque eles não acreditam em Deus. Um é apegado às coisas e o outro não acredita em nada. Então fica difícil, não fica? Tem que ter ação de fé. Tem que ter ação da fé, né, Djalma? Sem dúvida, né? Porque esses dois fenômenos atestam a emancipação da alma. A emancipação da alma, né? Ela dá um atestado patente de um estado mental extraordinário, que muitas vezes aquela pessoa não dispunha daquilo. É obtusa, né? Limitada, mas no sonambulismo, não. Ele, assessorado por outras inteligências, ele se aprofunda. Ele se aprofunda em revelações fantásticas, atestando a sobrevivência da alma, a anterioridade do espírito, a comprovação de uma mente suprema, de uma mente criadora, de uma mente de onde tudo procedeu. É tanto que ele diz, ateu não pode entrar nisso, não, nem materialista. Nem materialista, porque isso é uma prova inconteste da emancipação da alma. A alma é como se tivesse saído do corpo, pois não, professor? E interessante, Djalma, que mesmo assim, a bondade divina os traz com mediunidades que eles, por não aceitarem, mas as têm por bondade de Deus, que os favorece de alguma forma. Eles passam pelo fenômeno e às vezes nem percebem. Eu queria somente falar aí para Ivan que nosso companheiro Emmanuel está para entrar aí a qualquer momento aí às 8 horas. Se ele puder observar aí e encaixar ele no programa. Porque, viu, Djalma? Porque a questão do ateu seria um pouco inversa, mas na mesma direção daqueles que seguem outros credos religiosos e não admitem o espiritismo, não é? Eles não deixam de ser médiuns por isso, mas não acreditam, não é? Por não compreenderem, por essa ignorância que você falou aí. Ficam obtusos nesse sentido. Não é coisa de demônio, de coisa, mas possui mediunidade tal qual qualquer outro, não é? É incrível. Nessa pergunta 446, você teria alguma coisa a acrescentar mais, Djalma? Com relação ao ateísmo, né? Kardec diz, a existência de Deus, ela está verdadeiramente comprovada pela evidência material dos fatos. Evidência material dos fatos. O universo existe, obedecendo a leis imutáveis, desde todo sempre, não é? Leis que procedem de uma inteligência suprema, sem dúvida alguma. As nossas leis procedem de quem? A nossa Constituição
O nosso Código Penal, as leis que regem o homem, elas foram constituídas por mentes humanas que se sentaram, olha, quem fizer isso é assim, quem fizer isso é punido assim. As leis que regem a vida, elas denotam uma sabedoria que impressiona quem as estuda. As chamadas constantes cósmicas ou constantes universais, que os cientistas descobrem. Veja, eles não inventaram, não. Descobrem a fórmula. Remontando do efeito à causa, eles chegam a fórmulas fantásticas de precisão assombrosa. Não muda, aquilo não muda. Aquilo foi, né? Por isso que Kardec diz, a existência de Deus, ela está verdadeiramente comprovada pela evidência material dos fatos. Eu li outro dia um autor que ele dizia assim, olhando para a natureza, eu vejo de Deus aquilo que dele não vejo. Ou seja, o próprio Deus. A obra, né, fala do autor. A obra fala do autor. Eu fui criado numa cidade interior quando o sol se punha detrás das serras. E ao se pôr, o horizonte se tingia de púrpura. E aquelas cores iam se alterando. À medida que o sol ia descambando ali por detrás da serra, as cores iam se alternando. Da nossa casa, a gente presenciava o pôr do sol. Eu tinha uma tia que havia presenteado minha mãe, era uma irmã dela que pintava muito bem, Dolores, uma tela morta de um pôr de sol. Um pôr do sol. E mamãe com a gente pequeno, mamãe chamava atenção. Olha que coisa linda, aquele vermelho, aquele está ficando laranja, aquele laranja está ficando vermelho, olha, está ficando cinza. E a gente ia observando que as cores iam se alternando a olhos vistos assim diante do nosso olhar, à medida que o sol descambava. Né? A um momento ela disse assim, a tela de Dolores, e apontou para o quadro, é uma tela morta. Ali não, olha, ali a tela é viva, ela está se alternando, ela está se alterando. Né? E a natureza demonstra a existência de um autor de muita sensibilidade, de infinito amor, de infinita sabedoria, de infinita bondade, de infinita justiça. É tanto que os espíritos dizem a Kardec, as leis que regem as leis, a sabedoria, observa, a sabedoria e a harmonia que regem o universo. Elas não nos permitem duvidar nem da justiça, nem da bondade do Criador.